Olá, meus amores, como é que vocês estão? Antes de gravar, né, antes de subir para vocês o nosso vídeo de hoje, todo dia, como eu falei, esse canal é novo, não sou YouTube, né, só tô gravando esses vídeos para trazer para vocês como é que é esse meio que a gente é médium, né, trabalha com isso, trabalha com essa parte esotérica. E aí a gente traz até algumas coisas assim mais fora da casinha, né? Então eu trouxe bastante experiências para vocês. Espero trazer bastante experiências para vocês da minha vida, né? E eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos, como eu disse, estamos começando. Ontem fiquei super feliz que eu consegui gravar o vídeo da menina Isildinha e consegui colocar as fotos do túmulo dela, né? Então, ontem nós subimos uns vídeos, teve pouca visualização, né, gente? Mas faz parte. Não sei se vocês gostam dos conteúdos que eu estou filmando, né? Que eu tô subindo para vocês, mas por isso que eu falo para vocês curtirem, compartilhar e comentar, né? Porque vocês comentando se estão gostando ou não, é o meio de eu estar vendo se tá sendo produtivo, né? Se tá sendo do agrado de vocês. Não só ficar olhando pro meu rostinho, né? Mas do que a gente vem conversar aqui. E aí, eu vim falar, devido a pedidos, né, de pessoas que... Gente, olha esse brinco, tô apaixonada, né? Nada a ver com o assunto que eu vou falar, né, mas tudo bem. Devido a pedidos, né, que eu comentei por cima, se eu não me engano, acho que no primeiro vídeo, a respeito da menininha que aparecia no espelho. A galera ficou curiosa, e aí eu vou contar pra vocês essa pessoa. Meus pais, eles sempre quiseram ter filhos e minha mãe, né, já é falecida, e ela me falava que quando ela estava perto para casar, ela descobriu que o meu pai não poderia ser pai, que ele tinha tido cachumba quando era criança e tinha aquele angiospermia total, sabe? E aí ele não ia poder ter filho. Tanto que meu pai, diz minha mãe, né, que ele nem queria mais casar por causa disso. E aí minha mãe falou, não, vamos casar, e aí a gente faz tratamento, vê o que pode dar certo. E aí eles casaram, e minha mãe falou que ela chegou a fazer tratamento, meu pai também chegou a fazer tratamento pra engravidar, e ele também, e não rolou, não deu certo. E aí, babado agora, gente, babado. No são vários prédios, né, onde minha mãe morava, que era já falecida, mas onde meu pai mora atualmente, são vários prédios, juntos, mas separados. E no prédio abaixo tinha uma empregada, olha babado, gente, uma empregada casada, tá, que tinha dado, tinha pulado a cerca, e engravidou, gente, engravidou do cabra. Você acha que a história tá boa? A história pode ficar pior. Então, presta atenção. Cara, o marido tava vindo da Bahia pra visitar ela. Pois é, babado forte. E ela estava grávida. E ela não queria ficar com o bebê, ela não podia ficar com o bebê. E ela não queria ficar com o bebê, né? Porque foi uma puladinha de cerca. Quem mandou visitar outro quintal? Dá nisso, dá nisso. E aí, ela engravidou dessa bebezinha. E a minha mãe tava doida pra ter um filho, uma filha, uma criança. E alguém falou pra ela que se ela não podia, né? Se ela quisesse, a mulher não queria ter o bebê, que quando nascesse ela fosse lá no hospital, porque antigamente, gente, era muito mais fácil, né? Hoje em dia tem um monte de burocracia, mas antigamente não era. Que na hora que nascesse, ela, quando fosse nascer, ia ser avisada, tal, né? E aí ela podia pegar o bebê, era só registrar e tudo, né? Porque a mãe tava realmente não querendo, né? Tava abrindo mão, né, da criança. E aí minha mãe foi lá, gente, vou contar pra vocês. A minha mãe, ela tirou o útero, né? Porque depois, como meu pai não podia gerar filha, o sonho dela sempre foi ter um filho. O sonho dela sempre foi engravidar, né?
E aí, como ele não ia poder dar, ela tinha uns problemas no útero, né? De menstruação, de dor, de cólica. E ela teve mioma também, e aí ela decidiu tirar o útero. Aí ela tirou o útero. Só que olha só que interessante, gente, como o corpo humano é foda, né? Quando ela engravidou, não, quando ela engravidou, ó, quando a menina engravidou, até, vocês acreditam? Minha mãe me contou isso, tá, gente? Até o dia dessa menininha nascer, a minha mãe ficou como se ela estivesse grávida. Ela ficou inchada, ela falou que a mama dela ficou inchada, que a mama dela cresceu, só não gerou o leite, então assim, ela não teve o leite, tá? Mas ela ficou com aquele processo durante a gestação que a gente passa. Aí ela falou que às vezes ela ficava enjoada, às vezes ela tinha vontade de comer umas coisas assim, tipo, nada a ver. Então, gente, a gravidez, ela ficou com uma gravidez psicológica, né? E aí a criança, deu o dia da criança nascer, ela foi lá no hospital, a moça deu o bebê para ela e ela foi no cartório lá, foi nascer no cartório, registrou a criança e pronto, foi para casa com a menininha. E aí, essa menininha era amamentada por uma moça, por uma vizinha, né, do prédio, que é a mãe do Miguel. Se o Miguel ver esse vídeo aqui, eu não sei, o Miguel não me segue no canal do YouTube, mas eu posso depois compartilhar para ele. Até para ele seguir. Né, Miguel? E a mãe do Miguel, ela tinha, se eu não me engano, acho que acabado de ter filho também. E ela que foi a mãe de leite da Renatinha. O nome dela era Renatinha, gente. Ela que acabou amamentando a Renatinha durante todo o processo. Então, dava horário, ela levava lá, né? E eu não sei se ela fazia... tinha outra pessoa, né, que estava grávida também no prédio e que também amamentava. Eu não lembro, eu sei essa história assim por cima, tá, gente? Tô contando o que a minha mãe me contou pra vocês. E faz muito tempo também, né? Então, assim, hoje em dia ela já falecida, não tem nem como eu pegar essa história mais definida pra contar pra vocês. Então, eu não sei se só foi a Cida, da mãe do Miguel, que amamentou a Renatinha, ou se teve mais de uma pessoa do prédio que chegou a estar grávida e a amamentar também, né? Por exemplo, a Suzana, que era mãe do Vitor, não me recordo. E aí, essa menininha, né, ela era muito rebelde. Por isso que eu falo, gente, que no útero, as emoções do que a mãe passa, do que a mamãe vivencia, o útero, ele grava, ele marca e passa para a criança. Então, essa menininha, ela nasceu muito revoltada, realmente. Minha mãe falava para mim que ela era muito brava, que ela era manhosa, que ela era chorona, que ela queria as coisas porque queria as coisas, que ela fazia escândalo quando ia no shopping. Minha mãe falava que ela passava muita vergonha com ela, que ela ia no shopping, se não tinha, se não comprasse na hora, ela se jogava no chão, ela fazia aqueles vendaval assim de deixar ela com vergonha e aí ela acabava comprando. Meu, se fosse minha filha, ia levar uns tapas. Nossa, depois meus filhos não tem essa não. Eu dou bronca na hora que é para aprender, né? Porque, como diz o pediatra do meu filho, sempre falava que a gente educa a criança na rua, porque é na rua que eles fazem um teste com a gente, né? Então, ela passava muita vergonha com essa menina, e essa menina era rebelde demais. E aí, vou contar um conto muito interessante para vocês, até chegar no que eu quero chegar, atenção, porque a história é louca. Ela não aguentava mais essa menina, minha mãe era messiânica, eu já gravei nos outros filmes pra vocês falando que ela era messiânica, e ela decidiu levar essa menina na igreja, porque ela não aguentava mais com a vida da menina, né? Gente, isso que a menina era criança, tá? Minha mãe falava que ela tinha uns 2, 3, tipo, eu não lembro quantos anos a menina morreu. E aí, na igreja, ela chegou lá na messiânica, por que ela foi levar na igreja? Porque nesse dia específico, a menina queria uma coisa, a minha mãe falou que não tinha dinheiro, não ia comprar. A menina fez um escândalo e a minha mãe chegou em casa e deu uns tapas na minuta da menina. A menina com raiva, a minha mãe disse que bateu no bumbum dela e deixou ela na cama chorando e foi chorar, porque ficou, óbvio, chateada porque bateu na menininha. E a menininha com raiva foi na minha mãe, que tava na cama chorando e
arranhou toda a minha mãe, arranhou perna, arranhou braço, arranhou o rosto, arranhou ela todinha. A minha mãe, triste, né, e brava com o que tinha acontecido, pegou a menininha na mesma hora, né, ela frequentava já a Messiânica, e foi na Messiânica na igreja de Pinheiros, né, e lá ela chegou, conversou com o ministro, né, porque a Messiânica tem uns ministros, viu quem era o ministro que estava no dia, contou a história para o ministro toda da criança, e eles colocaram a criança, né, ela falou, a menina foi regitada no útero e a mãe não queria, e etc, contou toda a história e tal. E eles começaram, gente, a Messiânica tem várias orações, né, tem o Amatsu Norito, que é como se fosse um Pai Nosso, e tem o Zeng Zang. Eu fui da Messiânica, então eu posso falar para vocês, eu até oficiava no altar, eu levava as oferendas no altar. E a oração Zeng Zeng, ela é como se fosse uma oração para encaminhar os antepassados, para encaminhar obsessores, para encaminhar os espíritos perdidos, né? E eles colocaram essa menina no chão e minha mãe disse que ficaram mais de uma pessoa em volta dessa menina rezando essa oração. Rezaram a Matsurito, depois rezaram a oração Zeng Zeng, Zeng Zang. E ela dormiu, ela adormeceu, né, com a oração. Minha mãe ficou lá recebendo jorei, que é a igreja messiânica, você ministra jorei, né, que é a imposição da energia das mãos, né, você tem um oricário, que você faz aula, e aí você paga, e aí você recebe o oricário, e eles falam que esse oricário é onde tem uma oração, e aí com o oricário você está apta a fazer, a ministrar o jorei. E aí ela ficou recebendo jorei enquanto essa menininha dormiu. Minha mãe fala que depois desse dia, acredite você, se quiser, tá? Também se não acreditar, bebê, pode pegar esse vídeo e jogar no lixo. Só que não, né, gente? Comenta aí, pelo amor de Deus. Senão eu vou ficar triste com vocês. A menina nunca mais deu escândalo. Pois é, babado. A menina nunca mais deu escândalo na vida. E a minha mãe seguiu a vida com a menina ficou felizinha, assim, sabe, gente? Nunca mais fez arte, nunca mais nada. Ficou, tipo, parece que a menina realmente recebeu a oração do poder de sanidade, né? De ficar boazinha, de nunca mais aprontar, nunca mais nada. Levaram todos os espíritos ruins que estavam perto da menininha. Só que meus pais, eles tinham o hábito de viajar, eles gostavam muito de viajar de carro. E eles foram fazer uma viagem para Petrolina. A família do meu pai é de lá, de Petrolina, Juazeiro. E eles foram de carro. Eles foram se eu não me engano, de GTI, né? Naquela época era um carrão bam, né? Meus pais sempre foram muito bem de vida. E eles foram de carro para Petrolina. Foi meu pai, minha mãe, o irmão do meu pai, com a mãe do meu pai, com essa menininha que chama Renatinha. E eu acho que, se eu não me engano, acho que não tinha mais ninguém, não me recordo agora, que minha mãe me contou essa história faz tempo. E na volta de Petrolina para São Paulo, na estrada, que agora eu não me recordo, se é aquela estrada que é a famosa estrada que tem os acidentes perigosíssimos, sabe? Se eu não me engano, acho que meu pai estava vindo e vinha vindo um caminhão no outro sentido, parece, né, que eles não sabem o que aconteceu, mas parece que o caminhoneiro dormiu e ele invadiu a pista e aí bateu no carro do meu pai. A Renatinha, e assim, eu vou contar uma coisa pra vocês assim, meu tio, o irmão do meu pai, veio faz pouco tempo aqui em casa. E aí ele contou essa história direito pros meus filhos, né, porque eu sempre contei pra eles, mas a minha mãe, ela nunca gostava de contar essa história, ela chorava, né, foi uma coisa que traumatizou ela muito, eu até entendo. Porque teve 2 falecimentos nesse acidente, né, gente. E aí o meu tio fala que a viagem inteira ele estava no banco da frente, do lado do meu pai. E a minha mãe com a Renatinha e com a mãe do meu pai, estava atrás. Na volta, nesse dia específico, ele mudou. Ele foi para trás e a minha mãe foi para a frente no banco do passageiro com a Renatinha no colo. Antigamente, hoje em dia não se pode, mas antigamente não tinha essas coisas de cinto, não tinha essas coisas de não levar a criança na frente, não tinha.
né? Agora é que eles pegam pesado, te leva multa e não sei o que lá. Então a Renatinha tava no colo da minha mãe, no banco da frente. E aí vocês já sabem, né, gente? Quando teve o choque, ela praticamente foi jogada para fora do carro, não sei quantos quilômetros ela voou, morrendo na hora. Morreu também a mãe do meu pai, né? O meu tio contou que o meu tio, gente, presta atenção, meu tio, que era pra ir na frente, que mudou pra trás, ele saiu intacto, tipo assim, ele só saiu com leves escoriações, assim, nada mais que isso, tanto que foi ele que conseguiu pedir ajuda. E ele falou que ele subiu na estrada, porque o carro desceu, foi, né? E ele subiu para pedir ajuda, aí parou uma caçamba, né? Ele falou que parou uma caçamba na estrada e ele pediu ajuda, e aí desceram, e aí a minha mãe falava, precisa ver a Renata, né? Ver como é que ela tá. A Renata já tava morta, né? Jogada para fora do carro, não sei quantos quilômetros, ninguém tinha falado para ela ainda. E a minha mãe disse que meu tio só lembra da minha mãe sangrando no banco, do meu pai na frente, desacordado, né? E foram pro hospital, e naquela época tava com plano Collor, né? Quem foi do plano Collor sabe que o plano Collor levou o dinheiro de muita gente, levou o dinheiro dos meus pais. Tudo que eles tinham guardado, o plano Collor, ó, passou a mão. E foi super difícil, porque eles ficaram no hospital, acho que é o hospital Iguatemi, né? Que eles ficaram um bom tempo. A menininha a Renatinha já tinha sido enterrada, a mãe do meu pai já tinha sido enterrada. Minha mãe teve fraturas, né? Ela teve que fazer um enxerto do fêmur, não sei se é do fêmur que ela colocou no ombro, fez um enxerto. E o meu pai, gente, ele ficou meses em coma. Tanto que, presta atenção, hein? Tanto que no jazido da minha mãe, lá da Vila Madalena, já tinham colocado o nome dele, já tinham feito um lugarzinho para ele ser enterrado, porque ninguém achava que ele iria sair vivo dessa situação, desse acidente terrível que foi violentíssimo. E vocês acreditando ou não, minha mãe falava que o pessoal da Messiânica ia lá ministrar jurei nele, e ele voltou do coma e ele chegou aí no cemitério, né, ver a mãe enterrada, né, ir lá orar pela mãe e a filha, e aí o coveiro falou pra ele, ó, esse lugar, que ele perguntou, né, falou assim, esse lugarzinho aqui, pra que era? Aí o coveiro falou, então esse lugarzinho aí tá reservado, porque um moço, parece que tinha um moço junto, e parece que esse moço também tava já quase pra morrer, na beira da morte, e aí a gente já tinha um pedido pra gente deixar um espacinho reservado pra ele, então tá reservado aí pra ele vir aí, não sei. Aí disse que minha mãe disse que meu pai falou assim, então esse rapazinho que era pra tá aí, sou eu. E disse que o coveiro falou assim, não acredito, esse rapazinho que era pra estar enterradinho aí do lado, sou eu que tô aqui em pé. Então a Renatinha morreu, né, gente, e logo depois eu fui adotada em 92, e logo que eu fui adotada, eu não sabia ainda dessa história, então quando eu ia dormir à noite, quando eu entrei no quarto, eu senti uma coisa muito estranha, porque era como se eu estivesse invadindo o espaço de alguém. Eu acho que eu vou ter que fazer outro vídeo para contar esse sentimento que eu sentia, né? Era como se eu não era meu quarto. Era como se eu fosse uma intrusa no lugar. Esse era o sentimento que eu tinha dentro de mim, né? Como se imagina uma criança, né? Fui adotada acho que em 92, se eu não me engano. E aquilo não parecia que não era meu quarto, tinha cheio de brinquedos, gente. Aquela menina, a Renatinha tinha todos os brinquedos que vocês imaginavam de última geração, a menina tinha. Ela era muito mimada, ela tinha chuchona, ela tinha cada brinquedo que quando eu fui adotada, bom, pra mim que vim do orfanato, né, que nunca tive nada, parecia que eu tava num shopping, numa loja de brinquedos maravilhosa. Então todos os brinquedos lá pra mim eram maravilhosos, né? Só que o meu pai, ele não deixava muito eu brincar com os brinquedos, porque ele tinha ainda muita mágoa, né, do falecimento dela, né, ele não tinha ainda aceitado. Gente, eu vou continuar no parte 2, tá? Então, parte 2, segue aí, peraí, tchauzinho.